Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Desejamos a coerência de vida, mas não é fácil atingi-la. Nem sempre somos coerentes. E vimos na primeira parte do recolhimento que ajuda a sermos coerentes tem uma ordem interior, uma profunda retidão de intenção, um desejo de agradar o nosso Pai Deus em tudo. E podemos procurar o domínio próprio através das mortificações, da luta por controlarmos as más tendências que trazemos dentro de nós. Mas não se trata apenas de uma luta que dependa de nós, uma luta voluntarista, em que contamos apenas com o nosso esforço, embora é necessário querer, mas não depende só de nós. A coerência de vida brota principalmente na nossa vida interior, da nossa amizade com Deus, da presença de Deus na nossa vida. E muitas vezes em saber retificar, começar e recomeçar a reconstruir essa coerência de vida quando nós a perdemos, e ir ganhando também prudência, experiência da vida, para evitar aquelas situações em que somos fracos, em que nos desviamos do bom caminho. Então vamos aprofundar nessa segunda parte do recolhimento em 3 atitudes que ajudam a ter esse domínio próprio, esse controle, ser coerente, que é a vida interior, saber retificar, e rapidamente veremos como ser mais prudentes para não cairmos nos mesmos erros. Então, primeiro, a presença de Deus. Se há um meio totalmente sobrenatural, que depende de Deus, e que nos ajuda muito a ter domínio próprio, é atuar na presença de Deus. Saber que Deus nos vê a cada momento ajuda a ter presente a atuação que Ele espera de nós, de um filho seu, naquele exato momento. Quem vive com essa certeza, Deus me vê. Deus espera algo de mim agora. Em cada momento da minha vida, aumenta muito a capacidade de dominar-se. Quantos detalhes de domínio próprio alcançam uma pessoa quando está diante de Deus? Quando a Maria chega num ponto do livro Caminho, citar algumas desses controles, vamos dizer assim. Essa frase feliz. Então, a pessoa nota que o ambiente está pesado e consegue dizer uma frase feliz, que descontrai, que alegra o ambiente. A piada que não te escapou da boca. Você contar uma piada, mas como você estava na presença de Deus, não, isso daqui vai magoar alguém. É melhor não contar. A gente deixa de contar aquela piada. O sorriso amável para quem te incomoda. Se nós não estivéssemos na presença de Deus, a gente ia colocar a cara de que está incomodado. Mas como a gente está na presença de Deus, a gente sorri. Mesmo para uma pessoa que está sendo incômoda. O silêncio ante uma acusação injusta. Sem presença de Deus é quase impossível isso, né? Que alguém nos acuse de algo e a gente deixa passar, não dê importância. A tua conversa afável com os maçantes inoportunos, porque também são filhos de Deus. O não dar importância cada dia a um pormenor ou outro, aborrecido e impertinente das pessoas que convivem contigo. E a pessoa vai conseguindo esse domínio próprio que é muito atraente.
Aí se nota na vida da pessoa o bonus odor Christi, o bom odor de Cristo, a presença de Deus, a presença de Cristo na sua vida. A pessoa se torna mais serena, mais equilibrada de caráter, a vontade vai ficando um pouco mais inflexível, não se dobra tão facilmente, não se deixa levar pelos ventos das paixões do momento. Passa a ter uma piedade sincera. A piedade é esse desejo de agradar a Deus em tudo, não só na oração, mas nas pequenas ações de cada dia. E a pessoa assim se torna compreensiva, amável, passa por cima de si mesmo com grande facilidade por amor a Deus. Então, é necessário luta, sim, mas é necessário ainda mais estar na presença de Deus. São José Maria dizia numa ocasião: a mortificação, o sacrifício, deve ser contínuo, como o bater do coração. Assim teremos domínio sobre nós mesmos e saberemos viver com os outros a caridade de Cristo. Aqui já cita o sobrenatural, quer dizer, eu vou procurar levar o amor de Deus às pessoas, eu vou procurar levar a caridade de Cristo para os outros. E como adquirir essa presença de Deus ao longo do dia? Como ter Deus presente, que nos ajuda a sermos mais coerentes? Primeiro, tendo uma vida de oração sincera, sendo sinceramente piedosos. Então, é importante a interioridade, que é o centro vivo da pessoa, né? E que a pessoa dialogue com Deus e veja a sua vida com Deus. São José Maria dizia: o tema da minha oração é o tema da minha vida. Então, São José Maria falava com Deus sobre a sua vida, sobre as suas preocupações, sobre os sucessos, sobre os fracassos, sobre os bons desejos, sobre as más inclinações. Então ele ia conversando com tudo que acontecia no seu mundo interior, com Deus, ia vendo o que Deus queria dele em cada uma dessas situações. Quando a gente vê isso, quando eu tenho sucesso, eu fiquei vaidoso. E eu deveria ter dado graças a Deus pelos dons que eu tive. Se eu vejo isso com Deus, na próxima vez que eu tenho um sucesso, eu vou lembrar de que eu conversei com Deus, como deve ser a minha reação. E vou ter Deus mais presente ao longo do meu dia. No próximo sucesso eu vou ter Deus presente. Eu já combinei com Deus que eu não ia ficar cheio de mim mesmo. Que eu ia agradecer pelos dons que Ele me deu. E aí eu começo a ter uma maior coerência de vida, porque tudo que vai me acontecendo faz referência a Deus, pela vida de oração. Se eu realmente falo com Deus sobre a minha vida. E se eu tenho uma vida escondida com Deus. Então, e esse conversar com Deus sobre o trabalho, sobre a família, sobre o descanso, sobre as relações sociais, né, faz com que a gente descubra o projeto de Deus em cada coisa. Então é necessário, né, uma vida de oração profunda. O Papa Francisco, em uma das suas homilias, se perguntava e nos perguntava: quem de nós à noite, antes de terminar o dia, fica sozinho e faz-se a pergunta: o que aconteceu hoje no meu coração? O que aconteceu? Que coisas passaram pelo meu coração? A pessoa tem que ver como está meu coração, como eu reagi, o que Deus espera de mim, o que foram boas reações e o que foram más reações, o que eu tenho que mudar. E a gente vai conseguindo esse sossego do espírito, quando a gente vai vendo as coisas com Deus. Outra coisa que ajuda muito a viver na presença de Deus é levantar o coração a Deus ao longo do dia, com pequenas práticas espirituais. São José Maria chamava as normas de sempre, ou as práticas de piedade de sempre. Se a gente vai ganhando o costume de dirigir-nos a Deus ao longo do dia, a gente vai tendo a presença de Deus. Diante de uma alegria, se eu tenho o costume de fazer um ato de ação de graças,
pelos benefícios que Deus me concede, eu fico humilde, como eu já dizia. E reconheço tudo que é dom de Deus na vida e vou tendo a presença de Deus. A cada alegria eu lembro de Deus. Se diante de uma contradição, de um imprevisto, que poderia me fazer perder a paciência, explodir, dizer, como é possível ter essa atitude? Se eu vejo ali a pequena cruz de cada dia, que Jesus pede para eu levar, né, eu reajo de uma outra forma. E se eu tenho o costume, né, de sempre lembrar da cruz de Cristo, quando eu tenho alguma contradição, alguma dificuldade, me virar o pensamento, mas o que é isso comparado com o sacrifício de Cristo na cruz? Isso daqui não é nada, isso aqui é uma bobagem. Mas eu vou unir esse meu pequeno sacrifício, essa pequena alfinetada de cada dia, à cruz de Cristo. Diante de situações pecaminosas até, que a gente pode presenciar na rua, né? Não sei, uma pessoa que está mal vestida, por exemplo, eu posso desagravar Deus pelas pessoas que o ofendem. E vai crescendo em mim uma aversão ao pecado. E diante de uma situação pecaminosa, em vez de eu ficar tentado a cair no pecado, eu começo a rezar por aquelas pessoas que o ofendem. E vai mudando a minha atitude. E diante dos meus erros, porque às vezes eu vacilo, dos meus pecados, se eu faço um ato de contrição a cada pequeno erro e recomeço na luta, eu não deixo a coisa piorar, eu não pactuo com os pecados que eu cometi. Comi demais numa refeição? Perdão, meu Deus. Na próxima eu vou me controlar mais. Fiz um comentário ruim sobre uma pessoa? Perdão, meu Deus. Eu não posso falar mal dos outros, não posso tirar a fama dos outros. E aí, a pequeno deslize, eu recomeço. E não aceito aquilo. Então, a presença de Deus me ajuda a reagir bem e a começar a me controlar mais. E aqui joga um papel muito importante na vida espiritual o ato de contrição, que é começar e recomeçar. Porque a nossa vida não é uma vida perfeita que nunca vamos errar, né? São José Maria dizia, nossa vida é lutar por amor a Deus até o último instante. E de vez em quando a gente vai notar novos movimentos interiores. São José Maria brincava, né, dizendo que a soberba, o orgulho, né, morre 24 horas depois que a pessoa morre, né? Claro, nenhum defeito morre depois, né? Mas que a gente vai estar lutando até o final da vida contra o orgulho, né? Pode ser que a gente está lá no leito de morte pensando, acho que estão pensando de mim que eu sou santo, que eu vou para o céu agora, né? Ele tem que lutar contra o orgulho, né? E ali, morrendo, tendo que lutar, não tem problema. Lutar por amor a Deus até o último instante. Mas eu não vou deixar de lutar. Eu não vou pactuar com meus erros, com os meus defeitos. Então é preciso começar e recomeçar. Será que eu ainda sonho com uma perfeição absoluta? Com infabilidade? Que eu nunca mais vou errar? Que só vou realizar ações boas incessantemente? Isso vai ser no céu, né? Aí nós vamos ser assim. Mas até lá é lutar. Eu vou contar uma luta de São José Maria, eu acho que eu já contei alguma vez, para a gente ver que às vezes um santo tem que lutar, tem que rezar, tem que insistir, mas não aceita pactuar com os seus defeitos. São José Maria, ele tinha uma saúde muito fraca e às vezes dormia muito mal. Só para entender o contexto do que ele vai dizer. E leia o texto dele. Nessa manhã, como acontece sempre que peço humildemente, independente da hora que eu fui me deitar, despertei-me de um sono profundo, mas plenamente seguro que havia chegado o momento de levantar-me, como se alguém me chamasse. Então, São José Maria pedia para acordar na hora. E às vezes ele tinha a sensação que alguém estava chamando e ele olhava para o relógio e era a hora mesmo, né? Efetivamente, eram 15 para as 6.
Ontem à noite, como de costume também, pedi ao Senhor que me desse força para vencer a preguiça ao despertar, porque confesso para minha vergonha que me custa enormemente uma coisa tão pequena. E são bastante os dias em que, apesar dessa chamada sobrenatural, que Deus já chamava para acordar, né? Fico um momento mais na cama, né? Hoje rezei, ao ver a hora, lutei, mas fiquei deitado. Por fim, às 6h15, então meia hora depois, né? Levantei-me e, cheio de humilhação, prostrei-me por terra, reconhecendo a minha falta. Servirei a Deus. Me troquei e comecei a fazer minha oração. Pois bem, entre 6h30 e 6h15 vi bastante tempo como o rosto da minha Virgem dos Beijos, uma imagem de Nossa Senhora que ele beijava muito, chamava Nossa Senhora dos Beijos, né? Se enchia de alegria e de gozo. Fixei-me bem, parecia que sorria, embora não movesse os lábios. Muito tranquilo, disse a minha mãe muitos galanteios. Então Nossa Senhora ria daquela luta dele, né? Na noite anterior ele pediu para Deus para levantar na hora, mas quando acordou ele fraquejou, né? Aí levantou, pediu perdão, e começou: vou servir a Deus, agora vou fazer bem a minha oração. Mas ele não aceitava aquilo, e no dia seguinte estava lá lutando. Isso que é importante na nossa vida. Às vezes a coerência que se espera de nós é a coerência da luta. Quer dizer, eu não vou aceitar. O que muitas pessoas vão sendo incoerentes é que elas vão acostumando cada vez com o nível inferior de luta. E vão acostumando com determinados pecados e ficando cada vez pior. Isso a gente não pode aceitar. Então é necessário começar e recomeçar. O que não podemos é desanimar. Cansei de lutar, desisto, né? Ou já deu, tô farto, né? Não adianta, não consigo. Não, por graça de Deus eu posso. E eu recomeço. São José Maria, quando tinha já 50 anos de sacerdote, dizia: eu estou como uma criança que balbucia, começando e recomeçando, sempre recomeçando. Claro que o recomeçando da Maria é num nível muito elevado, né? mas eu estou sempre começando e recomeçando. Às vezes é boa essa sensação. Eu não estou à altura ainda. Deus merece mais de mim. Deus me ama tanto, eu tenho que corresponder melhor ao amor de Deus. São José Maria também lhe dizia muitas vezes: mais, mais. Eu posso dar mais. Eu devo dar mais. Deus espera mais de mim. E ele não aceitava decair na luta. Embora algumas vezes fraqueja, como todos nós fraquejamos, em coisas pequenas. Também São José Maria dizia que a gente tinha que sustentar a luta longe do castelo da nossa fortaleza, no sentido que as minhas lutas estão lá em coisas pequenininhas, né? E acordar e levantar em 1 minuto, né? A minha luta está ali, e numa mortificação na comida, né? E em guardar a vista na rua, porque aí, se eu fraquejo lá longe, né? Aquilo nem é pecado grave, né? É um pecado leve, que eu volto a lutar. Eu não posso ficar lutando em coisas de pecado grave aqui, bem próximo, né? E acostumar com situações pecaminosas. Não posso acostumar em não viver na graça de Deus e achar que é normal, né? Cometer pecados graves. Não. Então, fomentar atos de contrição pelas coisas mais mínimas. Me atrasei na missa. Perdão, meu Deus, por esse atraso. Falta de generosidade na mortificação, um pequeno descuido na guarda da vista, uma desordem no quarto, uma distração no trabalho. Perdão, meu Deus. E recomeço, e não aceito, e continuo lutando. Depois, propósitos de recomeçar. São José Maria dizia que ele sempre fazia propósito de emenda, né? Então, ele brincava brincava com a palavra emenda e amêndoa, né? Ele gostava, quando era muito criança, muito de amêndoa, né? Então ele dizia que ele sempre estava no propósito da amêndoa, né? Que é o propósito de emenda. O que é emenda? Mudar de conduta. Se algo não está bem, eu tenho que tirar um propósito para mudar. Posso dar um exemplo muito simples? Eu estou comendo demais um biscoito, estou acabando com o pacote. Paro agora, né?
Minha mesa está uma bagunça, então paro e arrumo. A, as louças estão acumulando na pia, eu paro e lavo. Isso é proposta de emenda. A coisa não está bem, o que eu tenho que fazer para mudar? Como eu vou me emendar? Ah, estou gastando um tempão mandando mensagem no WhatsApp e nem estou fazendo as minhas orações. Então paro de mandar e vou fazer a leitura. Então, para. Tem gente que fica esperando uma situação muito especial para mudar. Não, quando eu estiver no retiro, eu vou mudar. Não precisa esperar um retiro para mudar. Basta ser uma pequena oração que a gente faz no momento. E cada prática de piedade pode ser ocasião de uma mudança. Nessa luta para sermos mais coerentes, é fundamental o sacramento. Né? O sacramento da misericórdia, o sacramento da confissão. Porque Deus nos purifica, Deus nos limpa. A gente volta a ter uma inocência muito maior. Toda vez que eu me confesso, né, eu recomeço. Né? Eu dou um amor novo a Deus. Principalmente se eu cometer algum pecado grave, né, eu volto a estar na amizade de Deus, eu volto a sentir o amor de Deus dentro de mim. E é isso que eu quero. Eu quero viver como um bom filho de Deus, que ama a Deus em tudo. E mesmo que não for um pecado grave, a gente não precisa só confessar de pecados graves, hein? A gente pode confessar de pecados leves, hein? Porque eu não quero pactuar com esses pecados, eu quero recomeçar. Uma coisa que podemos falar brevemente é sobre a prudência, né? A prudência é a virtude que nos leva a agir bem, né? A agir bem e nos leva também a conhecer e ter experiência do passado. Porque tem certas pessoas que caem sempre no mesmo erro. Aí tem uma coisa que está errada, está faltando a virtude da prudência. Né? Se sempre que eu estou nervoso, cansado, eu vou descuidar a vista, é muito fácil descuidar a vista na internet. Então, quando eu estou nervoso e cansado, eu não vou abrir a internet. Né? Porque eu já sei que eu sou assim. Porque nessa situação eu fico mais frágil. Então não faço. Não sei, se sempre que eu passo em frente daquela confeitaria eu vou lá e compro um doce que eu não devia, então eu não passo na frente dela, né? Então, como eu posso aprender dos erros do passado para reconhecer as minhas fraquezas? São Paulo dizia, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Quando eu reconheço, eu sou fraco em várias coisas, aí eu luto mais. Também a gente pode pensar, quando eu sou fraco, eu me apoio mais em Deus, eu rezo mais também. Então me torno forte, porque tudo posso naquele que me dá forças. Então, mas eu tenho que reconhecer, aqui nesse campo eu sou fraco. Então, aí eu me controlo muito mais. Então é necessário essa prudência, essa valentia de tomar a decisão que nós temos que tomar e atuar sem demorar, sem dialogar com uma tentação. Bem, vamos encerrando o nosso recolhimento. Termino com uma frase de São José Maria, né, no livro Forja 247. Senhor, dá-me graça para largar tudo que se refere à minha pessoa. Eu não devo ter outras preocupações, exceto a tua glória. Numa palavra, o teu amor. Tudo por amor. Então essa é a coerência que Deus espera de nós. Que nós façamos tudo por amor. E pedimos a Nossa Senhora, que sempre tinha sua vocação presente em todos os momentos da sua vida, que só queria fazer a vontade de Deus em cada momento, e por isso ela tinha um domínio próprio espetacular, né? Uma coerência de vida maravilhosa, que ela nos ajude também a sermos mais coerentes. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,
São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame. Ato de presença de Deus. O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador. Qual é a minha atitude ao dirigir-me a Deus? Fomento a dor de amor e o agradecimento? O fariseu de pé orava assim em seu interior: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. O conhecimento de Deus e de mim mesmo leva-me a enxergar os outros com compreensão e sem o ar de superioridade. Sou humilde para aprender de todos, principalmente da minha esposa, dos meus filhos, das pessoas mais próximas. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Ao colocar-me na presença de Deus e reconhecer-me como sou, considero que a misericórdia de Deus cura as minhas faltas e fortalece aquilo que é mais fraco. São José Maria, ao contemplar a vida de Marta e Maria, nos ensinava: trabalhemos e trabalhemos muito e bem, sem esquecer que a nossa melhor arma é a oração. Por isso, não me canso de repetir que temos de ser almas contemplativas no meio do mundo, que procuram converter o seu trabalho em oração. O meu dia a dia, o meu trabalho, os meus pensamentos, o meu caráter, as minhas obras, são coerentes com a minha fé? A minha família é a minha prioridade? Converso habitualmente com a minha esposa para compaginar o trabalho de ambos com a dedicação dos dois à família? É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. A consideração de que é no presente que Deus me espera me ajudar a viver o hoje e agora. Ato de contrição.